Beleza? Então, eu quero trazer aqui um assunto no qual eu já trouxe tempos atrás, né, em outras falas minhas, e surgiu à tona novamente. Eu gostaria de trazer de um outro modo, é a relação que tem do estigma, do ímpeto, né, da incorporação, digamos assim, nos comportamentos, nos nossos comportamentos, do guerreiro com o açúcar, com o consumo de açúcar. Né? O que, que isso tem a ver? Eu estou falando, né, sendo mais assim estrito, do trabalhador. Né? Eu não estou falando que é algo ruim. Né? Eu quero trazer uma percepção minha de que essa questão do ser trabalhador e o consumo de açúcar está muito atrelado. Por quê? Então, nós temos uma necessidade, eu acho que foi, né, muito desencadeada e hoje é nata, inconscientemente, né, é nata, natural, automática, a necessidade de estar dentro desse estigma, certo? Dessa classificação de ser trabalhador. De modo que se você não estiver dentro disso nas suas situações, em situações em que você vai sentir a necessidade de externar essa fala, né? De modo que se você não estiver dentro disso, você mesmo, eu mesmo, todos nós nos culpamos, né? Caímos numa armadilha de achar que nós somos malandros, né? Covardes, vagabundos, aquela coisa toda, entendeu? Então, a grande problemática é que isso, no meu entender, né, na minha percepção, isso castrou, né, o auto-julgamento rico que há de perceber valor em certas jornadas, em certos trabalhos, certo? De uma certa forma que se você não tiver dentro disso, dentro desse estigma, não tiver ralado, não tiver sofrido, aí é que tá. Existe muita necessidade do sofrimento, do ardor, de quebrar a cabeça, de quebrar a cara. E se não for assim, né, parece que muitas das coisas que ocorrem, que se conquistam, que se sucedem, elas perdem o seu valor, né, meio que inconscientemente. E isso, é claro que em várias situações, né, a gente vê pessoas falando, a gente mesmo fala, porque eu ralei muito para chegar até aqui, eu me ferrei, eu quebrei, eu sangrei e tal, e, né, e isso é meio que uma necessidade de dar valor. Você não quer não falar isso para não passar muita vergonha, né, porque isso, né, como eu falei, inconscientemente, naturalmente, já é muito vergonhoso. Né, e isso castrou a percepção de perceber se há uma riqueza, né, há algo brilhante no trabalho que está sendo apresentado, no trabalho que está em questão. Entendeu? Agora, diferente disso, uma outra questão é que há garra, há pujança, há fervor em muitos trabalhos. Entendeu? É diferente de você, por culpa, você bater a cabeça de propósito no chão, né? Você se estatelar todo só por uma culpa de não querer passar essa vergonha, essa humilhação. Entende isso? Então a tendência é nós nos desenvolvemos para separar joios de trigos existenciais, né? Separar joios de trigos da existência, né? E imergimos em bons trabalhos pujantes, certo? Eu não sou contra o guerreiro, o trabalhador, né? Eu vejo uma problemática nessa culpa, entendeu? Que, que nos leva, que nos induz a gente fazer coisas que talvez a gente não queira, a gente empenhar energia ruim, uma energia arcaica, cansada, né, às vezes desnecessária, só para não ter que sair mal futuramente na fita, entende isso? Mas beleza. Então essa culpa, né, nos leva a ter esse comportamento e muito atrelado à carência, entende? E aí nós caindo nessas armadilhas, né, nessa armadilha de se portar desse jeito, a gente sempre, né,
fica necessitando daquele acolhimento alheio, né, e sempre externando essa palavra de eu sou trabalhador e tal, uma pessoa trabalhadora e tal, porque isso gera, né, um crédito, um acolhimento, né, isso já é de praxe, já é de praxe comum, né, nas relações cotidianas. Então você quer muito estar dentro desse estigma, dentro dessa classificação. Então carência, né? E o grande consumo de açúcar, ele entra em sintonia com isso na questão de carência, de carecer daquilo, né? De um afeto, de acolhimento. O açúcar me remete muito a um banho quentinho no inverno, um banho quentinho gustativo, entendeu? Que te acolhe, uma caminha quente depois de um dia cansado de trabalho, um dia, né? Um dia de guerreiro, de trabalhador. Então, o açúcar é esse acolhimento gustativo, né? Esse acolhimento ao paladar, né? Mas tudo isso muito tem a ver com, né, com raízes que se construíram desse modo, se desenvolveram desse modo, aprenderam e amadureceram desse modo. Ou que deveriam ser cortadas e não foram cortadas e tal. E por isso que muito se fala em rever a infância, para rever as raízes, né? A infância é a raiz da vida. Então muitas vezes a gente vai tratar a questão nutricional, a questão do açúcar, e às vezes a gente está só enxugando a água, jogando a água para fora, que está jorrando de um cano, a gente pega o rodo e jorra a água para fora, e vai jorrando de novo, a gente faz o mesmo trabalho e multiplica isso, e repetidas vezes a gente vai só enxugando a água, quando na verdade tem que trocar o cano. A água, no caso, é o açúcar. O cano é alguma coisa que tem que ser vista lá atrás, lá nas bases, lá na infância, né? Para definitivamente cessar, sanar o mal pela raiz. Entende? Então, a parada é perceber aqui a sintonia, né? Se é válido para você que está me ouvindo, a sintonia que há entre várias coisas que talvez a gente nem imagina no nosso cotidiano, no nossa maneira de se portar, certo? E que nos fazem mal, e perceber, né, coisas, pontos chaves, né, que talvez não tenham sido percebidos, como por exemplo carência, né? Então o estigma do trabalhador, ele também muito tem a ver com a pessoa se fazer de vítima inconscientemente, não a pessoa má, né? Então você se põe numa situação, em uma variedade de situações que vão de encontro ali à carência, ao estigma do trabalhador, porque isso gera acolhimento. Então, desencadeia uma propensão muito maior você estar dentro desse espírito de vítima, né? Desse tipo de comportamento, né? Desse tipo de emoção, de sentimento de vítima, né? E até que vira meio que uma espécie de doença inconsciente, né? Você deseja ser carente, ser vítima, né? E também há uma propensão muito maior de você, se você não conseguir enxergar essas chaves, né? De você sempre buscar mais o açúcar. E esse açúcar sempre, né? Nutrir negativamente o teu emocional, a tua alma, num sentido de conforto, né? De uma estagnação, e sempre ali de mãos dadas, dando sempre um abraço muito forte no estigma do trabalhador. Então vira uma coisa cíclica, né? Que uma ajuda a outra, uma mão lava a outra, né? Uma mão emocional, negativa emocional, uma mão de carência, abraça outra mão de carência, né? Aperta outra mão, né? Uma situação, um tipo de porte, de se portar, ele abraça outro tipo de se portar, um ajuda o outro, e aí você fica nessa balança de carência, vítima, necessidade dessas coisas assim, e às vezes você empenha energia em coisas que te desgastam, que te fazem mal e que impede o teu desenvolvimento para você, né,
ter mais vitalidade e felicidade. Beleza?